Oiê, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais a respeito do seu cliente? A gente estava falando a respeito de deixar claro qual é o produto e qual o serviço ou o serviço que você oferece, certo? Então, outro ponto fundamental para que o cliente goste de você, se conecte com você e, claro, compre de você, é você falar a língua dele. Como assim, Gessana, falar a língua dele? Você tem que pensar como que o seu cliente fala, qual é a linguagem que ele está acostumado no dia a dia. São termos mais simples, são termos mais técnicos, é um público jovem, então ele vai usar mais aquelas terminologias, aquelas gírias mais jovens, ou é um público mais adulto, mais conservador. Você precisa conhecer qual é a linguagem do seu público e falar o que ele quer ouvir, falar o que ele vai entender. Você não pode, por exemplo, trabalhar com um público adolescente e usar uma linguagem adulta. Não vai conectar, o seu cliente ele não vai conectar com você, certo? Da mesma forma que você não pode usar uma linguagem muito desleixada para um público mais formal. E um ponto importantíssimo, que é um grande erro, especialmente que a gente vê em perfil de coaches, em perfil de pessoas de desenvolvimento humano, de terapeutas. Você tem que falar a linguagem que o seu cliente vai entender e não a sua linguagem técnica. Dentro dessas profissões, nós temos um linguajar específico e nós tendemos a usar esse linguajar o tempo todo. E isso está errado, porque o meu cliente muitas vezes não entende o que eu estou falando. O que é óbvio para mim pode ser não ser óbvio para ele. Então eu preciso entender qual é o tipo de linguagem dele e falar exatamente aquilo que vai conectar. Trazer as imagens que vai conectar com aquele público, trabalhar toda a minha comunicação, não só a verbal, mas a não verbal, a escrita, para poder conectar com o público que eu quero ter resultados com ele, certo? Já tinha parado para pensar nisso antes? Estava trabalhando todo o seu desenho de comunicação baseado no que você fala e não no que o cliente tem que ouvir? Tá na hora de analisar isso e mudar, tá certo? Se precisar de ajuda, conta comigo. Um grande abraço, tchau, tchau e até amanhã.